Shalom, graça e paz para todos. Amém, pessoal? Uma noite de quinta-feira abençoada para todos nós. Amém? Meus queridos, hoje é 20 de março de 2025. Mais uma vez, meus queridos, estudando a palavra de Deus. Estudando para aprender e aprender para praticar. Escute bem, meus queridos. Não adianta nós estar estudando a palavra e nós não praticar. Amém? É como Yeshua falou. Aquele que diz que me ama e não me obedece, ele é mentiroso. E nós sabemos a gravidade da mentira. A palavra diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Amém, meus queridos? Estudando, meus queridos, mais um pouco hoje no livro de Efésios, capítulo 5, verso 5, a palavra nos confirma dizendo, porquanto podei estar bem certo disto, nem o imoral, o impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles. Amém, meus queridos? Nenhum idólatra, meus queridos, ou ganancioso, tem herança no reino de Cristo, no reino de Deus. Não tem. Nem o ganancioso, nem o idólatra, nem o mentiroso, nem o beberrão, nem o assassino. Tem herança no reino de Deus. Amém, meus queridos? Muitas pessoas, meus queridos, ficam distorcendo a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos confirma dizendo que temos que ser sim, sim e não, não. A palavra está dizendo que não tem herança, não tem parte. E não tem, meus queridos, como agradar a Deus no pecado. Não tem como. As pessoas que vivem praticando essas práticas aí e vivem de joelho no chão ou vivem na igreja e achando que Deus está ouvindo, está enganando a si mesmo. Amém, meus queridos? Está enganando a si mesmo. No livro de Provérbios, meus queridos, no livro de Provérbios 15, verso 9, fala que Deus odeia as trilhas dos perversos, mas ama quem segue a justiça. Meus queridos, Deus, ele ama quem segue a justiça, quem anda em retidão. Aquele que vive se esforçando para viver em santidade. Por isso que a palavra de Deus diz, seja santo, porque ele é santo. Quando a palavra diz, seja santo, que nós temos que ser separado. Separado para ele. E no livro de João, capítulo 9, verso 31, a palavra diz, é sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Meus queridos. Aqueles que vivem andando em justiça, andando em retidão, a palavra diz que Deus, esses aí Deus ouve. E esses aí Deus atende. Amém, meus queridos? Às vezes nós oramos, nós pedimos ao Eterno, resposta. E às vezes nós ficamos sem resposta. Mas sabe por quê, meus queridos?
Porque a resposta é no tempo de Deus, não é no seu tempo e nem no meu tempo. É no tempo de Deus. Mas o importante é que ele está ouvindo. E se ele está ouvindo, ele vai nos dar resposta, que a palavra está dizendo que ele atende, ele não deixa o justo sem resposta. Mas aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que vivem tendo prazer no pecado, a palavra diz que Deus ele vira as costas. Lá Isaías 59, meus queridos, está nos confirmando. Então, se Deus, meus queridos, virou as costas, ele vai ficar sem resposta. Essa pessoa ela vai viver, ela vive em treva. Ela não tem resposta. Amém? Por isso que a palavra de Deus nos confirma dizendo que há uma grande diferença entre os que amam e entre aqueles que não amam. Amém? Porque quem ama a Deus, obedece. Amém? Shalom e Deus nos abençoe.